bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos, sim, ao meu mais novo canal, Dose de Disciplina. Sim, eu mudei o nome do meu canal por N fatores que eu posso explicar para vocês em um outro momento, que não vai ser hoje, porque o dia está corrido e eu quero trazer um conteúdo com uma informação muito legal para vocês, tá? Galera, fato é, se você ainda não me conhece, meu nome é Leonardo Nascimento, eu sou o criador e dono do canal Dose de Disciplina. Talvez você tenha vindo desse vídeo de uma maneira diferente, você talvez seja novo, por conta de eu estar mudando algumas informações no canal. Provavelmente vai chegar gente nova, vai chegar gente em busca de novas coisas. E o que você vai encontrar nesse canal aqui? Por que Dose de Disciplina? Por que esse nome? Justamente porque a gente vai falar sobre coisas aqui, de uma maneira geral, como ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida melhor, uma vida mais produtiva, unindo duas coisas que são dois pilares extremamente importantes para mim, que é conhecimento e atividade física, tá? Então você vai ver um dia eu indo jogar bola, né? Porque eu jogo num time de várzea, e um outro dia você talvez vai me ver aqui falando sobre musculação, e aí de repente você vai me ver aqui num vídeo como esse, contando pra você como que você faz pra você ser um cara mais ativo durante o seu dia, né? Muita gente me fala muito isso. Pô, Léo, eu fico sonolento o dia inteiro, eu não tenho ânimo, eu não tenho pique. E hoje eu vou trazer pra vocês 3 coisas que eu aplico no meu dia a dia, que eu aplico na minha vida, que eu aprendi através de conhecimento, eu testei e eu apliquei e funcionam. Hoje eu sigo, hoje eu tô assim, cara, eu sou ligado o dia inteiro no 220 e é muito ruim quando a gente não consegue, quando você tem essa energia e não consegue colocar ela pra fora. Então, um primeiro passo seria você ter, né? Você construir essa energia, e é isso que eu vou te ensinar aqui. Isso pra mim, que trabalho de uma maneira individual, que trabalho por conta, que o meu trabalho ele depende de mim, né? Todos os dias, de um processo criativo, isso pra mim é fundamental. E me manter nesse estado de alerta, me manter ligado durante o meu horário de trabalho, ter esse processo criativo fluindo na minha mente é extremamente importante. Então fica comigo aí hoje que vocês vão aprender essas 3 dicas. Galera, um ponto muito importante, não reparem que eu tô me arrumando pra ir treinar, um ponto muito importante é a construção de uma rotina, tá? Então se você não tiver uma rotina, cara, basicamente a Deus dará, né? Se você tem uma rotina, a gente consegue organizar essas melhores ideias. Por isso que eu falei pra vocês, né? A gente vai aprender aqui hoje a aplicar 3 passos que funcionam no meu dia a dia, o próprio nome já diz, funcionam no meu dia a dia, para que eu tenha esse estado maior de alerta, para que eu fique mais animado, mais disposto, acho que a palavra correta seria disposição, né? Para que eu acorde com ânimo. Isso ninguém tá falando daquela romantização de vou acordar sorrindo, não, caralho, galera. Tem dia que eu tô, a maioria dos dias também, eu não sou o cara muito comunicável de manhã, mas isso não muda o fato de eu ter disposição, de eu levantar e de eu fazer as coisas que eu tenho que fazer. A gente não tá falando aqui sobre simpatia nem nada do tipo, a gente tá falando sobre energia, tá? Então, o primeiro passo muito importante é a construção de uma rotina, porque se você não tiver uma rotina, o que você vai fazer com essa energia, né? Então talvez eu até faça um vídeo falando só sobre rotina. Eu ainda não sei se vai ser aqui ou numa plataforma, num ambiente que eu tô criando só pra gente trocar ideia sobre esses assuntos. Como é que tá difícil colocar o tênis. Ó, galera, tô falando sobre energia pra vocês e eu não tô conseguindo nem colocar o tênis no pé aqui, calma aí. Ó, que isso, moleque, agora de tênis no pé, isso aí, rapaziada. Galera, vamos lá, primeiro ponto é atividade física. Vamos lá, primeiro ponto, atividade física, tá? Vocês devem ter percebido que a maioria dos meus vídeos começam com eu treinando. Isso é uma coisa que eu faço de manhã, não tão cedo, já são 10 horas da manhã. Mas dentro desse meu processo de construção de rotina, eu acordo, normalmente eu faço algumas coisas do trabalho, respondo algumas mensagens, atualizo algumas coisas que eu tenho para atualizar, e aí é o momento que eu vou treinar por volta de 10 horas da manhã. Eu vou explicar para vocês por que isso é tão importante. Só que agora, como eu tô saindo, eu vou deixar a câmera em casa, vocês vão me acompanhar pelo celular, beleza? Bora! Galera, então o que acontece, né? É claro que eu poderia falar pra vocês, treinem de manhã, o treino ele vai te deixar mais desperto, ele vai, por uma questões hormonais, metabólicas, ele vai te deixar mais ativo durante o dia e tudo mais. Só que como que eu vou falar pra vocês treinarem de manhã se eu não sei como é que funciona a rotina de vocês, tá? Então pra mim funciona, porque o treino, a atividade física, ele tem essa possibilidade, né, de te deixar mais alerta durante o dia por uma série de questões hormonais e fisiológicas. Porém, você manter uma rotina de treinos, você manter um corpo ativo, e seja lá qual atividade física que você for fazer, se você corre, se você faz musculação, se você faz crossfit, se você faz uma luta, você tem um corpo mais ativo, você tem um corpo mais preparado. Tudo que a gente faz demanda esforço. Então, por exemplo, eu acabei de chegar aqui no ambiente de treino e eu vou ter que andar, sei lá, 100 metros até a academia, nem isso, acho. Se eu não tolero atividade física, esses 100 metros vão ser o suficiente para me cansar.
Uma pessoa, eu já vi gente que às vezes fica cansada de ficar em pé fazendo comida, fazendo a própria comida, 20, 30 minutos em pé a pessoa fica cansada. A gente já vai estar falando de um grau mais alto de sedentarismo. Então, por que a primeira dica é praticar atividade física? Porque quando você tem um corpo mais ativo, um corpo mais forte, né, e não necessariamente capacidade de levantar um peso absurdo, mas quando você tem um corpo que funciona de uma maneira mais eficiente, que reage de uma maneira mais eficiente à atividade física, qualquer coisa que demandar atividade física de uma maneira mais leve vai ser um grau de esforço menor. Então é basicamente se a gente fosse trabalhar com limiares de esforço. Se você, vamos supor, pensa num maratonista, um cara que corre 25 km, que corre 42 km, correr 25 km vai ser fácil. Agora para alguém que corre 5, correr 25 vai ser quase impossível. Leva o treino, a atividade física, essa dificuldade que a atividade física causa, né? Porque toda atividade física é um esforço, leva isso para esse parâmetro do seu dia a dia. Então quando você usa isso de uma maneira a tolerar mais esforço, os outros esforços menores do seu dia serão mais simples de cumprir. Espero que vocês tenham entendido o recado. Estou aqui com a minha bolsa agora e bora para academia Treinão de Costas. Hoje vou filmar alguma coisa para vocês também. Bom, galera, já cheguei do meu treino, já tomei um banho, já fiz minha refeição. Tava aqui trabalhando e vim gravar pra vocês essa parte final do vídeo, que é onde eu vou te falar as duas outras dicas, que são coisas que eu aplico e que fazem com que eu tenha um dia mais alerta, que eu tenha um dia mais disposto. Agora são 3h14 da tarde e normalmente é um horário que a galera dá uma baixada na energia, é um horário que a galera se sente bastante cansada, principalmente no trabalho. Então eu vim trazer um ponto para vocês aqui também, que é a questão da alimentação, tá? Eu já fiz durante muito tempo o processo de ganho de massa muscular, tô voltando para ele agora, só que isso afetava diretamente a minha rotina justamente por conta das alimentações. Por quê? Porque quando eu como muito, eu me sinto muito letárgico, tá? A gente vai ter uma questão de digestão, né? O seu corpo, quando ele vai digerir, quando ele vai fazer o processo de digestão, ele manda um grande fluxo sanguíneo para a região do intestino para fazer esse trabalho, né? E também vai ter uma questão de liberação de insulina, questões hormonais, quando você tem um consumo muito grande de carboidratos, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. Fato é, quando você tem uma alimentação equilibrada, esses picos, né? Se você se você é atleta, se você está tentando ganhar peso, como eu passei por esse processo, apesar de não ser atleta de fisiculturismo nem nada, ou se você precisa por algum motivo fazer isso, cara, é seguir a dieta e não tem muito o que fazer, né? Mas hoje que eu busco uma alimentação equilibrada, que me forneça resultados estéticos, mas que também me permita performar no meu dia, eu evito fazer refeições muito pesadas, né? Então o que eu faço é distribuir o máximo possível. Eu tenho que comer mais vezes durante o dia, mas eu acabo não tendo esse problema de letargia, de ter uma refeição muito pesada, sabe? Tipo aquele negócio que você fala, putz, comi uma feijoada e fiquei assim, de vontade de deitar e dormir. Isso não é uma coisa que você quer ter num horário de trabalho, num horário de estudo, num horário que você tem que estar performando, eu acredito, né? Pelo menos eu não quero. Então esse macete de ter uma alimentação mais equilibrada, consumir bastante fibras junto com as refeições, então fibras, frutas, tentar manter uma alimentação de fato equilibrada e que não tenha picos por exemplo, se você come um hambúrguer, se você come uma pizza, cara, pra mim eu não me sinto do mesmo jeito. Eu amo pizza, eu amo hambúrguer, eu como, eu não deixo de comer, mas eu evito comer durante a semana. Aí você fala, por uma questão de dieta, de resultado estético, nem tanto. Porque eu acabo não tendo esse problema, né? Eu tenho um corpo que me favorece sempre a ser magra, é lógico, né? Se eu passar do ponto, eu vou acabar tendo um problema com isso. Mas a minha refeição, minha semana, ela cabe, aliás, a minha dieta, o meu corpo, ele aceita 2, 3, até 4 refeições livres por semana. E falando assim, de refeições ruins mesmo, hambúrgueres, pizzas, ruins no sentido assim, né? Que não seja comida mesmo, sabe? E mesmo assim ele consegue manter, eu com os meus treinos e tudo mais, eu consigo manter uma condição boa de pele, sem engordar, sem nada. Mas isso
me tira da minha rotina. Então, por exemplo, quando eu acabo saindo muito da dieta, numa quarta-feira, numa quinta-feira, às vezes é um dia que, putz, tô com preguiça de cozinhar, vou pedir alguma coisa. Dificilmente você pede uma comida saudável, né? Quando você vai pedir alguma coisa, você pede um hambúrguer, você pede uma pizza, você pede um lanche. E quando eu faço isso antes do meu final de semana, porque no final de semana é um dia que eu tiro um pouco o pé, isso acaba atrapalhando a minha semana, tá? Então, o segundo ponto, que é muito importante, junto com tudo que eu já falei pra vocês, questão de rotina, questão do treino, é a alimentação. A alimentação pra mim ela é fundamental pra eu me manter nesse estado de alerta. Quando eu falo estado de alerta, galera, não imagina eu trabalhando aqui neurótico, não, mas esse estado capaz de me manter alerta, de me manter focado, de prestar atenção nas coisas, de me manter desperto durante o dia, né? Não disperso e sim desperto, me manter despertado durante o dia, que é uma coisa que eu tinha muito problema antes, né? Eu ia pra faculdade de manhã, na verdade eu ia pra faculdade à tarde, era um horário que eu tava morrendo de sono, porque eu trabalhava de manhã, ia pra faculdade à tarde, morrendo de sono, 4, 5 horas, às vezes eu quase dormia voltando pra casa no ônibus por volta de 5 e meia, 6 horas, e aí à noite, 7, 8 horas da noite, eu já tava morrendo de sono também, que era um horário que eu voltava pro trabalho, voltava a dar aulas, e eu tinha muito problema com isso, tá? Então, esse lance da alimentação, porque eu fazia 3 refeições muito pesadas. Eu enchi o rabo de comida no café da manhã, eu comia muito no meu almoço e eu comia muito na minha janta, porque isso atrapalhava o meu sono também, que é uma coisa que a gente vai falar agora. Mas por não ter esses intervalos, né, entre o café da manhã e o almoço, entre o almoço e a janta, por estar trabalhando, estar na faculdade, etc., eu acabava carregando mais essas alimentações. Cara, eu bati um prato de comida enorme antes de ir pra aula na faculdade. E aí você imagina o que acontecia na aula, né? Totalmente com sono, eu nunca dormi, por muito respeito aos meus professores, mas nunca me faltou vontade. E o terceiro ponto, galera, é uma coisa que eu tenho um vídeo só pra falar sobre isso, tá? Vai estar aparecendo aqui, vai estar aparecendo em algum lugar aqui no vídeo e também vai estar lá aqui na descrição desse vídeo, tá? Que é um vídeo que eu falo sobre sono, né? E basicamente eu junto meio que as duas coisas, que é o sono e... Desculpa até eu tô um pouco rouco, galera, eu falei bastante esses dias, mas eu misturo até um pouco a questão do sono com a questão do ciclo circadiano, porque tem uma coisa totalmente ligada à outra, tá? Então, pensa que o seu corpo, desde disparos hormonais até questões metabólicas, ele funciona em ciclos, né? Quando você acorda, você precisa ter uma liberação de uma série de hormônios para você despertar, porque é justamente o que te tira daquele estado de sonolência, e quando você vai dormir, você também precisa ter uma liberação de uma série de hormônios que te levam até o estado de sono, né? De sonolência. Nesses dois momentos, a gente também tem a interrupção de disparos de hormônios, né? Ou seja, ou a diminuição, né? Quando a gente desperta, hormônios que a gente começou a liberar num horário que a gente deveria começar a sentir sono, eles diminuem a sua liberação, assim como o oposto também ocorre, né? De noite você tende a ter uma diminuição de hormônios, por exemplo, como cortisol, que são hormônios que te ajudam a ficar mais despertos, né? Galera, qual que é o ponto? O nosso corpo ele foi feito para trabalhar de dia e para descansar à noite. Tá? Ah, mas eu sou diurno, eu sou noturno, eu trabalho bem à noite. Cara, você é diurno. O ser humano não é um animal noturno, tá? Ah, mas eu sou vespertino. Cara, galera, uma pessoa vespertina, eu falei muito sobre isso naquele vídeo. Uma galera que acorda à tarde, ela deveria acordar no máximo 8, 9 horas da manhã, tá? E sempre mantendo a regra, para adultos, de 7 a 8 horas, de 7 a 9 horas de sono é o ideal. Menos que 7 horas, 8 horas é perfeito, menos que 7 horas você vai ter um déficit no seu sistema atencional, você vai ter um déficit na questão do seu foco. Então a chave pra mim virou quando... A atividade física eu sempre fiz, né, como eu falei pra vocês, mas a chave virou quando eu ajustei e entendi a importância desses dois outros pilares, sono e alimentação, tá? Isso é basicamente combustível para o nosso corpo, né? O treino ele gasta, digamos assim, apesar dele entregar muita coisa pra gente, ele gasta. Agora, quando a gente está falando de alimentação e sono, a gente está falando de combustível, de preparação, de reparo de uma máquina, né? Ainda mais se você treina. Então, esse é um ponto, galera, que pra mim foi uma importância assim extrema, tá? A galera não dá valor pro sono. Eu tenho esse vídeo só sobre sono e eu recomendo que vocês vejam aqui. E aí, a partir do momento que a gente tem esse ciclo regulado, não é normal você sentir sono 3 horas da tarde. Não é normal você sentir sono 8, 9, 10 horas da manhã. Tá? Você tem uma dificuldade imensa de levantar. Se você não tiver nenhum problema relacionado à depressão ou questões hormonais, metabólicas, que isso tem que ser tratado com um médico, você não deveria sentir sono em horários que você não deveria estar dormindo, né? Então, o nosso corpo ele funciona dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente tem um ciclo regulado, o que seria um ciclo regulado, né? Como eu falei pra vocês, o nosso corpo tem uma região no nosso cérebro que chama núcleo supraquiasmático.
E essa região ela tem alguns neurônios que eles são sensíveis à exposição da luz solar. Da luz, né, de uma maneira geral. E ele entende que quando a gente tem uma exposição maior de luz, é um momento que o nosso corpo está despertando. A partir dali, lembra que eu te falei que o nosso corpo funciona em ciclo? Então vou te dar um exemplo. Eu acordo de manhã, isso é um exemplo real da minha rotina. Qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu levanto da cama e eu me exponho à luz natural. Por quê? Para que nessa região do meu cérebro, esses neurônios, eles entendam que com aquela quantidade de luz que eu estou colocando para dentro, literalmente eles são fotossensíveis. Com aquela quantidade de luz que eu estou colocando para dentro, ele entende que eu acordei e que é de dia. Como aquela é a primeira luz que o meu corpo está recebendo, a primeira luz forte que o meu corpo está recebendo, ele entende que é de manhã, porque o nosso corpo foi feito para acordar de manhã. Então, se funciona num ciclo, né, vamos supor que a gente tem um estado de alerta, isso é uma suposição, eu não tenho como quantificar isso exatamente para vocês. Mas vamos supor que o nosso corpo ele funcione num estado de alerta de 12 horas. Né? Se eu acordei às 8 horas da manhã, e eu mostrei para o meu corpo, através dessa técnica que eu acabei de falar para vocês, que eu acordei às 8 horas da manhã, esse estado de alerta ele dura 12 horas, por volta de 8 horas da noite eu vou sentir sono, certo? O que já é um horário legal para você começar a ficar menos alerta, tá? Vamos supor que eu acordei, só que eu me mantive num ambiente escuro e eu não me expus à luz natural. Ah, mas eu acendo a luz de casa, eu acendo a luz do celular, ajuda, mas não é a mesma coisa, tá? Você não tem uma exposição tão forte à luz. A luz natural, mesmo que não seja diretamente no sol, ela é muito mais forte, muito mais capaz de trazer esse sinal para vocês. Então, a partir do momento que eu me exponho, eu acordei, fiquei no escuro, muita gente faz isso, acorda, fica no quarto, fica num ambiente escuro, fica dentro de casa, hoje em dia com home office, acorda, já vem deitar com a janela fechada, só a tela do computador, e você vai se expor para a luz natural só por volta de meio-dia, que é o horário do seu almoço. O que vai acontecer? Se a gente funciona em ciclo de 12 horas, qual o horário que... Lembrando, galera, esses 12 horas é um exemplo, tá? Se você começou a se expor à luz natural meio-dia, qual o horário que você vai começar a sentir sono? Meia-noite. Meia-noite é um horário um pouco mais tarde para você estar dormindo, a não ser que você tenha a condição de acordar um pouquinho mais tarde, sem fugir daquela questão do ciclo que eu falei para vocês. Ah, Léo, e se eu acordar meio-dia, e se eu for dormir 2 horas da manhã e acordar às 10 da manhã? Você já vai estar perdendo esse time, porque 10 horas da manhã você já perdeu uma parte dessa janela de exposição à luz solar que vai regular esse seu ciclo, tá? É chato, o nosso corpo funciona dessa maneira. Se você quiser aplicar isso de alguma maneira, se você achar que isso é fútil, se você achar que... Pô, Léo, eu sou jovem, deixa pra dormir quando eu morrer. Cara, vai na sua. O que eu prezo muito, porque eu vejo muita gente falando hoje em dia, trabalhe enquanto eles dormem, trabalhe enquanto... Galera, trabalho é muito importante. E se você não tem condição de ter essas regulações, de ter essas escolhas que eu tenho no meu dia a dia, cara, tudo bem, faz parte, né? Quem sou eu aqui pra cagar regra na sua vida? Mas é o que eu sempre falo, eu tô te dando as regras do jogo, tô te ensinando as regras do jogo. Cabe você ou não decidir se você quer jogar ele dentro dessas regras ou se você quiser jogar outro jogo. Ciente de que você, nessa questão do sono, você dormindo menos ou dormindo mal, e aí eu recomendo que você veja aquele vídeo que eu falei pra vocês sobre sono, você vai ter uma série de malefícios pra sua saúde. Se trabalho é uma prioridade a mais do que a sua saúde, eu penso assim, trabalho ele é muita prioridade para mim, mas se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir nem trabalhar e nem usufruir do trabalho. Então, eu já tive momentos que eu dormia 5 horas por noite, já tive momentos que 6 horas da manhã eu já estava dentro da piscina dando aula de natação e saía da academia por volta de 11 horas, já passei por tudo isso. Mas eu vi e eu entendi a regra do jogo e eu me planejei para sair disso. Hoje eu saí, hoje eu posso dormir a hora que eu quiser e eu posso acordar a hora que eu quiser. O que para muitos seria um pretexto para ir dormir 5 horas da manhã e acordar meio-dia, 1 hora da tarde, para mim é só um motivo de liberdade de eu não ter a pressão de ter que acordar junto com o despertador e cumprir algum horário, mas é um motivo muito grande também para me manter dentro dessa rotina, porque eu sei o que funciona para eu ser produtivo. Beleza, galera? É isso pro vídeo de hoje. Tentei simplificar o máximo possível. É que, na boa, conteúdo de verdade, assim, conteúdo bom, sem aquele papinho, né? Eu costumo falar um pouco isso, galera. Porque tem gente que vira pra mim e fala assim, agora o Léo virou coach, tá fazendo vídeos motivacionais. Galera, isso daqui não é motivacional. Eu falo que o meu trabalho ele é mais desmotivacional. Porque aqui não tem aquela romantização do vai dormir, vai ficar sem dormir, vai ser fudido e vai se fuder muito na vida. Não, galera, aqui é ciência, né? A gente tá falando de estudo, a gente tá falando de ciência, a gente tá falando de trabalhos. Então, isso que eu passei pra vocês são questões científicas, né? Não tem aquele negócio de porque você tem que se entender com o seu eu superior. Não, galera, isso daqui, você, dessa maneira como eu estou dizendo, até acredito em questões que vão muito além disso, onde a gente pode até trocar essa ideia sobre isso, mas nesse ponto que a gente está falando,
o seu mecanismo, o seu corpo, ele funciona de uma maneira biológica e essa biologia ela foi estudada, tá? Então, esse tipo de coisa, ele é aplicável e aplicável na sua rotina. Isso não vai te deixar milionário, porque o que vai te deixar milionário é um trabalho e não um trabalho de qualquer jeito, né? Poderia colocar aqui, sim, 3 exemplos, 3 hábitos que eu adquiri que vão te tornar milionário. Não, galera, não é isso que vai te tornar milionário, mas isso vai te fazer ter uma qualidade de vida muito melhor e entender como funciona um pouco o seu corpo e como aplicar essas questões no seu dia para ter uma transformação, para ter uma vida melhor, uma vida mais prazerosa, uma vida mais tranquila, que é o que eu prezo hoje. Isso não quer dizer ausência de trabalho, não quer dizer ausência de comprometimento, pelo contrário. Isso daqui para mim significa liberdade. A partir do momento que eu tenho liberdade de performar no grau mais alto, em questão de trabalho, em questão de esporte, etc., eu escolho aquilo que eu vou dar prioridade e não aquilo que eu consigo fazer. Beleza, galera? É isso pro vídeo de hoje e até a próxima.